Os processos de treinamento exigem alguns requisitos importantes para aumentar a sua eficácia. O treinando deve estar motivado a aprender, capacitado a aprender. Toda aprendizagem exige retroação e reforço. A aprendizagem deve também se tornar uma prática. O material do treinamento precisa ser significativo, mas chamo a atenção também para o fato de que é importante que esse material do treinamento seja comunicado com eficácia. A pessoa que vai comunicar esse treinamento, comunicar todas essas bases, todos esses fundamentos importantes, todo esse material significativo, precisa comunicar de maneira clara, transparente, com eficácia, de maneira prática, que seja compreendida por aqueles que estão participando do processo de treinamento. Por isso é importante pensar nesse fato. E é claro que todo o processo de treinamento, toda aprendizagem, precisa ser transferível para o trabalho. Por isso, quando se pensa em um processo de treinamento, e isso é extremamente essencial para a área de recursos humanos, quando se pensa em um processo de treinamento e de desenvolvimento, é importante pensar que aquele treinamento deve ter uma profunda relação com o contexto de trabalho que aquela organização tem, ou com a função que aquelas pessoas ocupam. Não adianta trazer um programa de treinamento, muitas vezes totalmente descontextualizado, que tem a ver com uma realidade totalmente diversa daquela que a empresa tem. Mas é preciso trazer uma realidade, um treinamento que tenha a ver com aquela prática, que seja transferível para o trabalho, que ao mesmo tempo em que as pessoas estejam participando do processo de treinamento, elas reconheçam também, isso é possível ser colocado em prática lá na empresa, isso é possível ser colocado em prática na função que eu ocupo. Portanto, o processo de treinamento ele vai sendo transferido para a prática, no momento mesmo do treinamento, desde que esse material, esse treinamento, seja significativo, tenha profundamente uma relação com o contexto em que a empresa se encontra e as pessoas e funções que estão nessa empresa. Por isso nós pensamos que quando se realizou um processo de treinamento, chegando ao final, no processo de avaliação, é importante colocar-se algumas perguntas. Preste muita atenção nessas perguntas. Elas vão ser um termômetro se o seu treinamento, se o seu programa de treinamento e desenvolvimento foi eficaz. Uma das perguntas: as barreiras foram reduzidas? Derrubaram-se algumas barreiras, algumas inseguranças, alguns medos dentro das organizações? As pessoas se tornaram mais eficientes, mais eficazes dentro da sua função, dentro da organização? As pessoas estão aplicando aquilo que esteve presente lá no treinamento, aquele material, aqueles fundamentos que foram apresentados? Trouxeram elementos positivos? Se a resposta a essas perguntas for sim, as barreiras foram derrubadas, sim, as pessoas estão se tornando mais eficazes, sim, a organização está se tornando diferente e as pessoas estão conseguindo aplicar o que esteve presente no processo de treinamento, se a resposta for sim a essas questões, o seu processo de treinamento foi bem desenhado, se realizou muito bem e trouxe também eficácia. Foi um bom programa de treinamento. Por isso é importante perceber essas questões. Mas o treinamento e o desenvolvimento nem sempre foram percebidos dessa forma. Porque por muito tempo, o treinamento, ao longo de várias épocas, ele era pensado como uma forma de apenas adequar a pessoa à organização ou ao cargo, à função que essa pessoa vai ocupar. Colocar a pessoa numa forma e adequá-la, enquadrá-la, padronizá-la de acordo com aquilo que a organização precisa. Essa era uma forma de pensar o processo de treinamento. Uma forma bastante padronizada, homogeneizada,
baseada na hierarquia, numa relação vertical entre a alta administração e as demais pessoas que ocupam a empresa. Mas aos poucos o treinamento foi visto de uma forma totalmente diferente. O treinamento ele não existe para colocar as pessoas numa forma, adequá-las, padronizá-las ao que a organização precisa. Mas ele existe para que, através daquela formação básica, aquela aprendizagem básica, as pessoas possam trazer para fora, como diz a palavra educação, extrair, arrancar, fazer brotar aquelas competências, aquelas habilidades, e que, através da autonomia, as pessoas possam desenvolver-se cada vez mais e, com isso, aumentar a eficácia das organizações. Por isso, não se pensa só na organização, ou só em enquadrar as pessoas para o mercado de trabalho. Se pensa nas pessoas, nas competências dessas pessoas, dentro da organização e no mercado em si mesmo. E é claro que, quando se fala em programas de desenvolvimento, programas de treinamento, nem sempre esse treinamento foi pensado para todas as pessoas. Por exemplo, treinar para lideranças, treinar líderes. O que é ser líder? Nem sempre se pensou um programa de treinamento dessa forma para todos na organização, como se todos um dia pudessem chegar a ser líderes. Mas era um treinamento exclusivo para a gestão, exclusivo para as pessoas que ocupam um local na gerência, na gestão dessa organização empresarial. Mas, aos poucos, essa visão foi mudando. Por quê? Porque se pensou que toda pessoa na organização tem uma grande potencialidade para ser líder, para gerir, e é importante formar novos líderes. E por isso a visão de organização vai mudando. Se antes nós tínhamos uma empresa centralizadora, em que as ordens partiam apenas de uma instância, e como que numa cascata, todas as demais instâncias iriam obedecendo essas ordens e apenas repassando essas ordens, isto era uma visão tradicional de organização. Uma visão baseada na alta hierarquia, uma visão baseada numa relação vertical de superioridade, de inferioridade, numa organização centralizadora, numa gerência bastante focada na hierarquia, mas hoje não. Hoje se tem muito mais uma liderança com autoridade e não autoritarismo. Portanto, uma liderança que sabe gerir, mas é uma gestão participativa. Além de ser uma gestão participativa, permite também que todas as pessoas possam se sentir participantes do processo decisório daquela empresa e por isso são capacitadas nesse sentido, e as pessoas vão se sentindo integrantes na empresa e não peças dessa empresa. Por isso também a motivação para aprender e para treinar-se cada vez mais se torna maior. As pessoas querem aprender, querem se desenvolver, crescer nas organizações. E por isso nós dizemos que é absolutamente necessário que nas organizações nós tenhamos constantemente um processo de diagnóstico das necessidades que essa organização tem. Por exemplo, a nossa organização em matéria de treinamento, ela tem necessidade de quê? Treinar o quê? Treinar que competências? Nós precisamos treinar líderes, precisamos treinar gestores, precisamos treinar as pessoas para uma determinada área ou para outra área. Nós precisamos melhorar a nossa gestão dentro da empresa, melhorar o nosso atendimento ao cliente, as nossas relações humanas. O que precisamos melhorar? E a partir desse diagnóstico, e esse diagnóstico ele pode ser feito, por exemplo, através de entrevistas com as pessoas que trabalham na empresa. Você, na função que ocupa, ou estando dentro dessa organização, você enxerga a necessidade de que programa de treinamento para a nossa organização? Perceba que não é só o gestor que está fazendo esse diagnóstico, como se pensava em uma visão de organização hierárquica. Aqui não, o gestor também procura contar com as decisões das outras pessoas que também participam da organização como ele participa. Por isso, aproveitar as competências e fazer um diagnóstico real, verdadeiro, do que precisa ser pensado para aquela organização.
E só com esse diagnóstico muito bem feito é que nós partimos para os demais passos de um bom programa de treinamento e de desenvolvimento. E logo vamos conhecer esses passos.